Olá pessoal, vamos falar rapidamente aí hoje sobre mais um vazamento aí de mensagens aí do Intercept, do Telegram, do procurador Deltan Dallagnol com o seu colega Roberto Pozzobon. E vamos falar também sobre os 39 quilos de cocaína encontrados no avião presidencial e algumas coisas que são importantes vocês saberem. É logo depois da vinheta. Saiu aí um vazamento da Intercept Brasil, falando aí do procurador Deltan Dallagnol, trocando mensagens com a sua esposa, com a esposa do Roberto Pozzobon e com o próprio colega. Então ele dizia o seguinte: vamos organizar congressos e eventos e lucrar, ok? É um bom jeito de aproveitar o nosso network e visibilidade. Depois, mais para frente, entre muitas mensagens, que eu não vou ficar repetindo porque está fácil de ser identificado aí, mas se diz o seguinte: as palestras e aulas tabeladas esse ano estão dando líquido 232K, 232 mil reais. Mas até o início do ano, aí depois uma mensagem mais abaixo, pode-se chegar a 400 mil reais. Tá? E, inclusive, ele fala sobre a montagem de um instituto que deveria ser montado em nome da esposa dele, junto com a esposa desse procurador Roberto Pozzobon, desculpe. E, bom, a lei ela proíbe expressamente que um procurador possa montar uma empresa. Tá? Ele pode ter até participações em ações, mas ele não pode ele mesmo ter uma empresa. Agora, aí, o que eu quero chamar a atenção nesse caso é que se essas mensagens forem verídicas, que esse é um outro contraponto, né, vocês veem essa questão do estrelismo, que eu considero praticamente errado. No caso do juiz Sérgio Moro, ninguém está falando aqui da Lava Jato, ninguém está falando da movimentação que a Lava Jato fez para poder repatriar ou para poder trazer de volta 200 bilhões de reais que foram roubados. Tá? E os inúmeros casos aí de pessoas que de fato mereciam estar na cadeia. Mas o que eu acho que convém mencionar é que não se pode haver um estrelismo nesse caso. É exatamente o contrário, na minha opinião, do que esse procurador está falando. A pessoa eles não podem, por lei, partir para esse estrelismo. Se ele quiser partir para o estrelismo, se ele quiser montar um instituto, muito bem, que largue as funções dele como procurador e então vá fazer palestras. Eu concordaria aí plenamente que ele fizesse 1000 palestras, né, para ganhar dinheiro ou para falar sobre como ele fez a Operação Lava Jato, como foram as investigações, enfim, aquilo que lhe aprovesse. Mas dentro de um cargo público, isso expressa alguma vantagem por conta da posição. Eu não acho que nenhum juiz também deva entrar na esfera do estrelismo. É muito complicado isso daí, porque demonstra uma certa parcialidade. Ou seja, vamos derrubar quando o juiz ele recebe, né, ele vai julgar somente o caso que foi investigado pela Polícia Federal, pelos promotores, aquele material vem na mesa dele, já com alguma coisa, com as verificações feitas e a opinião do promotor, e ele vai fazer uma análise sobre o caso, vai chamar as pessoas para depor, etc., e depois ele vai julgar. Essa é a função do juiz, e não tem nenhum mérito nesse caso aí. É claro que a Operação Lava Jato como um todo é uma situação, foi uma operação monstro, é um negócio espetacular, e eu acho que ela não deve acabar. Mas o que não acho que possa acontecer, o que deva acontecer, é que a justiça entre como tipo uma fase heróica para começar a forçar a barra para colocar pessoas na cadeia que de repente podem não ter a culpa no cartório. Ou então que seja muito fraca as acusações para que a pessoa possa ser presa.
né? Então tem que se tomar um certo cuidado nesse ponto aí. Eu considero, se essas mensagens forem verídicas, particularmente completamente errado, né? Está completamente errado. Ele está se aproveitando de uma situação, ele vai ministrar curso e vai oferir dinheiro, vai oferir lucro. E ele fala, obviamente, em lucro. Podemos ter lucro em torno disso daí. Inclusive, nas próprias mensagens do Telegram, há também uma conversa com o antigo chefe dele, o Janot. E ele fala também, o Janot fala, não esqueça dos valores, etc. Então você vê de 10 a 15 mil reais por palestra. Inclusive se fala até que nas universidades seria difícil cobrar 30 mil reais, mas que em torno de 10 mil seria possível. Então veja bem, eu acho que se ele quisesse fazer palestras para elucidar o trabalho, então que faça gratuitamente. Eu acho que é bem por aí, tá? Discordo totalmente, certo? Esse é o primeiro ponto. A segunda questão aqui, que eu quero dizer para vocês, que quando eu fui militar da Polícia do Exército, todas as vezes que eu entrei no quartel, por quase 2 anos que eu fiquei lá, todas as vezes tudo era revistado, todos os nossos pertences eram revistados. Sempre fomos revistados, para entrar no quartel e para sair do quartel, tá? Sempre fomos revistados. Então não importa quem fosse, sempre nós fomos revistados, tá? Então vocês vejam bem uma situação. Um sargento, né, ele, para mim era só uma mula, dentro de uma mala 40 quilos de cocaína. Como que pode isso daí? Uma deputada aventou, quando chamaram exatamente o general Heleno, que é o chefe do GSI, para fazer um depoimento sobre o assunto, ela colocou a seguinte situação: se 40 quilos de cocaína passou num avião que fazia parte da comitiva, né, dos aviões presidenciais, que esse avião era um avião reserva, mas que fazia parte da comitiva, e foi parar lá na Espanha, não se sabe exatamente por quê. Dizem que era para abastecer. Mas veja bem, 200 gramas daquele explosivo, o C4, poderia destruir um avião inteiro. Apenas 200 gramas já seria suficiente para explodir um avião. E como é que faz? Né? Se 200 gramas se explodir um avião, como que não encontraram ou não revistaram 40 quilos de cocaína dentro de uma mala? Como que isso entrou no avião? Olha, o que suscita a crer que, obviamente, tem um mandante e tem muitas pessoas envolvidas. Eu acho que a FAB, no caso a Polícia da Aeronáutica, deveria começar a sua investigação exatamente com essas pessoas que fazem a verificação das bagagens. Porque o erro gritante está aí. Ué, o Bolsonaro já não sofreu um atentado? E quem que garante que ele não sofreria outro? Não é verdade? Ou que não colocaria explosivos dentro de uma maleta e isso chega lá e uma bomba relógio explode um avião, pois senão ninguém está verificando nada. Como que pode passar uma mala inteira? 40 quilos, pessoal, é uma saca de cimento, né? Não dá para passar batido isso daí. É um absurdo. De falar que é falta de sorte, o general Heleno diz que é falta de sorte, isso não se justifica. Não é falta de sorte nada. Isso aí é imperícia. Isso é um absurdo. Então, só lembrando o próprio exército que o general Heleno pertence, nós não entrávamos e saímos do batalhão sem sermos revistados. Quer dizer, é um absurdo um avião presencial, um sargento com nas suas bagagens não ser revistado. Por que não vai ser revistado? É um absurdo. Então tem muita gente grossa envolvida nessa história aí. Aí é que está o problema, se isso não vai também acabar em pizza, como muitas coisas que acabam. E notem, eu não sou contra o governo Bolsonaro, eu não sou contra o governo direita, esquerda, eu não me coloco nessas posições. Eu não tenho nenhum partido no momento, não pertenço a nenhum partido. Eu apenas avalio e analiso os casos. E tento mostrar para vocês uma outra visão, para que vocês tomem consciência
e, de repente, teçam aí os seus comentários daquilo que vocês acham, tá certo? Para hoje é isso que eu queria falar aí com vocês, e se vocês gostaram, dê um like, por favor, assine o nosso canal, compartilhem, e estamos aí. Até o próximo. Tchau.